paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o último vídeo que eu publiquei, e este é uma sequência dele, teve um comentário do nosso querido irmão Ricardo Nascimento, e ele escreveu o seguinte: onde está escrito nas traduções bíblicas que possuímos? Não falo dos apócrifos, pois se você quiser citar o Didaquê, então vai ter que concordar também com vários apócrifos, inclusive da ICR, acho que ele quer dizer Igreja Católica Romana. Não sei, nem sei que apócrifos são esses, né? Bom, aonde está escrito que o batismo era por imersão, aspersão? Nos textos gregos, a palavra batismo significa imergir em água, fluido, molhar totalmente. Tudo bem, meu querido, tudo bem. Bom, primeiro então vamos ver a razão desse comentário. O que foi que eu disse no vídeo? Veja. Então veja, o qual após algum tempo uniu-se conosco presbiterianos italianos. Então o Giuseppe Beretta saiu lá do meio dos metodistas e migrou lá para os presbiterianos italianos. Deve ter batizado lá, né? Outra vez batizou lá, né? Vai prestando atenção, hein? Vai prestando atenção. Cadê congregação? Onde estava a congregação nesses dias aí? Congregação cristã no Brasil, hein? Se fosse ainda congregação cristã nos Estados Unidos, ainda vá lá, né? Mas ainda no Brasil, os caras lá nos Estados Unidos, Basimar disse que era a congregação cristã no Brasil. É fantástico, hein? É uma maravilha. Então aí veja, Franciscão disse que falou com o irmão Giuseppe Beretta muitas vezes sobre o citado batismo. Falei-lhe também muitas vezes no citado batismo. Mas ele não aceitava, no momento não lhe era dado compreender. Está entendendo? Giuseppe Beretta escutava, mas afinal ele já tinha passado por 2 batismos, né? Lá no meio dos americanos, depois no meio dos presbiterianos, entende? Mais um ainda, um terceiro batismo. Acho que ele devia pensar, não, eu estou sendo muito batizado. Não sei se esse negócio vai dar certo, né? Negócio de batizar muitas vezes, né? Bom, mas aqui o irmão Francisco conta que em princípio do ano de setembro de 1903, ele se encontrou com Giuseppe Beretta na presença de um irmão Marim. E ele tornou a falar sobre a necessidade de obedecer ao Senhor no batismo por imersão. Está percebendo que a questão deles não era a salvação de alma. Eles eram almas salvas por toda a eternidade. Era uma questão do ritual, a maneira com a qual eles foram batizados. E você quer saber de uma coisa? Deus estava querendo fazer uma obra nova. Porque batismo por aspersão, presta atenção, tem lugares no mundo onde é deserto, e lá tem almas, tem pessoas necessitadas de salvação. E lá é proibido você usar água para banhos religiosos. A água que existe nesses lugares é só para beber e cozinhar. E olhe lá, entendeu? Então como é que vai batizar uma pessoa? Tem que ser por aguinha. Por aguinha na cabeça. Aliás, vocês não sabem, mas tem um documento chamado Didaquê, procura aí. É um documento do 1º século, do tempo do Evangelho. Quando foi escrito o Evangelho de João, que foi por volta do ano 100 depois de Cristo, Evangelho de João, os crentes primitivos produziram
um documento que é uma espécie de ensinamentos para as igrejas que estavam sendo criadas naquele tempo, né? Como proceder, um manual, uma orientação, uma lista de ensinamentos. E fala, eu vou mostrar para você, vou mostrar aqui que para batizar é água corrente, por imersão. Se não tem água corrente, batizar em água parada. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, batizar com água na cabeça. Entende? Eles praticavam isso. Então, quando o Senhor fez essa revelação para o irmão Franciscon, é porque o Senhor queria uma obra nova, e ali naquela região, evidentemente tinha condição de fazer batismos por imersão. Então é explicado o porquê dessa parte, tá? Que o batismo com água na cabeça, por aspersão, também é válido, praticado pela igreja primitiva. Entendeu? Então, onde residem as dificuldades do nosso querido irmão Ricardo Nascimento? Reside no fato que ele não conhece o que a Bíblia diz, e ele não crê no Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é Deus. O máximo que o Senhor Jesus conseguiu é ser filho de Deus. Isso aí ele conseguiu. Está pronto a admitir, né, que Jesus é um filho de Deus. Mas ele não crê na apostasia das doutrinas da igreja que ele diz pertencer. Ele não crê que Jesus é Deus. Porque se cresce que Jesus é Deus, e ao deparar-se com o que está escrito lá em Mateus 28, 19, ide, ensinai as nações, né? Marcos 16, 15, e de pregai a toda criatura, ele já faria a marinha dele e ia se pôr a caminho. Que nem um irmãozinho aqui, que mora aqui perto da minha casa. Quando o Evangelho entrou na vida dele, que ele nasceu de novo, sabe o que ele fez? Olha, ele foi ensinado pelo pai dele da seguinte maneira: filho, você vai ter um dia você vai ter a sua família, você vai ter os seus filhinhos, né? Então você precisa ter um telhado para abrigar a sua família, para abrigar os seus filhinhos, entende? Trabalha para comprar um terreno e quem sabe construir uma casa. E foi isso que ele fez, né? Ele comprou um terreno perto, 50 metros da Avenida Guarulhos, e uns 2 quilômetros, 1 quilômetro longe do Shopping Center Internacional, um shopping center famoso lá em Guarulhos. Hoje deve valer uma fortuna. Quando ele conheceu o Evangelho, ele vendeu isso. Esse dinheiro ele doou para que missionários que estavam evangelizando índios pudessem comprar o barco, o motor, o combustível, para levar bem adiante a pregação do Evangelho. E também, veja, ele fez coisa semelhante. Ele foi lá para o meio dos índios, levar o Evangelho para índios. Entende? Bem, isso ele fez porque conheceu o que era o Evangelho. Ele experimentou o poder de Deus na sua vida. Entendeu? Agora imagine estes homens, 12 apóstolos, que no momento mais glorioso do cristianismo, né, que é a ascensão do Senhor Jesus aos céus, entendeu? As últimas instruções, dizendo: ide, ensinai as nações. Não é esta nação ou aquela nação onde você seja aceito. Ide, ensinai as nações, pregai a toda criatura. Então, se Jesus é Deus, né, ele sabe que as nações têm as mais diferentes culturas, os mais diferentes usos e costumes. Entende? E seria um absurdo, né, se o seu Evangelho fosse usos e costumes, que é o que nosso querido irmão Ricardo acredita, que o Evangelho é uma lista de coisas, né? Uma lista de coisas. Não pode usar camiseta regata, não pode usar bermuda, a mulher não pode usar uma calça feminina, não pode usar uma blusa sem manga, né?
não pode cortar as pontas do cabelo, o homem não pode usar barbicho, não pode usar bigodão de enrolar, não pode ter uma costeleta, entendeu? Não pode usar cabelo comprido e amarrar atrás, só pode congregar de paletó e gravata. Esse é o evangelho fajuto, né? E mentiroso, e maldito. Por que que é maldito? Porque evidentemente que tira o mérito do Senhor, que o Senhor conquistou com um grande sacrifício, derramando seu próprio sangue para o perdão e a salvação das almas. Não sabem o que é evangelho. O evangelho é dizer ao pecador, isso aqui, que Deus, o próprio Deus, veio ao mundo, se fez homem. E se ele crê nesse sacrifício, nesse sangue derramado, que foi derramado por causa dos seus pecados, ele está perdoado, está salvo por toda a eternidade. Entende? Esse é o evangelho. Ele mandou levar isso aí a todas as nações. Não é levar usos e costumes, práticas cristãs, nada disso. Nada disso. E esses 12 homens que ouviram isso do Senhor, segundos antes ele ascender aos céus, eles saíram para pregar o Evangelho e saíram viajando. Apóstolo significa aquele que foi enviado. E o Espírito Santo os enviou a várias nações pelo mundo. Paulo, o que mais realizou nessa tarefa, ele fez 3 viagens missionárias, né, para levar o Evangelho. Agora, veja, eles foram a lugares difíceis, ao semiárido, ou até ao árido mesmo, para grupos de pessoas que não tinham água assim em abundância. E estes que ouviram a pregação foram para lugares mais difíceis ainda, levando a palavra do Evangelho. Entendeu? E há lugares, alguns anos atrás tinha uma corrida de automóvel chamada Paris-Dakar, não tem mais, mas se você procurar aí na internet vai ver os vídeos dessas corridas e os competidores passando por regiões onde era puro deserto, pura areia, mas nesses lugares haviam tribos, pessoas que precisavam, eram pessoas às quais Deus havia mandado que levasse a palavra de Deus e levasse o Evangelho. Então são 2 as dificuldades. Primeiro, é que ele não sabe o que é o Evangelho. Segundo lugar, pensa que o mundo inteirinho é igualzinho o vizinho da casa dele do lado direito, o vizinho da casa dele do lado esquerdo, e igualzinho a família que mora em frente à sua casa. E que o mundo inteiro é asfaltado, entendeu? E as pessoas viajam de um lado para o outro, de carro, de ônibus, de motocicleta, tem avião disponível e tal, mas não é assim não. Hoje mesmo há regiões remotas, nesse mundão imenso, entende? As igrejas hoje são uma igreja sem noção da realidade de missões. As melhorzinhas, né, que tem um trabalho de missões, o máximo que elas conseguem pensar é uma estrada asfaltada, que de repente vira uma estrada de terra e que vai parar dentro de uma aldeia, bem na porta do chefe da aldeia. E esse chefe de aldeia indígena tem televisor, forno de micro-ondas, máquina de lavar, tem uma big de uma caminhonete Hilux, né, sei lá, né, 0 quilômetro, e que recebe uma graninha de um pessoal que garimpa nas terras indígenas, corta madeira nas terras indígenas, entende? É o máximo que eles conseguem imaginar em termos de missões. Acho que conseguem pensar em termos de missões. Mas, se ele está com dúvida, entre em contato com o Ancião Furquim, lá no bairro do Bonfim, em Curitiba. Peça para ele lhe contar qual foi a experiência dele na Turquia, onde para batizar uma pessoa lá, essa pessoa, esse testemunhado, passou 3 dias, presta atenção, 3 dias, ajuntando água numa banheira para ser batizado por imersão. Entendeu? Pergunta para o Ancião Furquim lá
de Curitiba que ele vai lhe contar isso daí, como é que foi, entende? É assim, há lugares difíceis, mas é que o nosso pessoal é tudo preso em regrinha, sabe? Para tudo tem doutrina, né? Tudo tem doutrina. Nós somos campeões das doutrinas, entendeu? Mas eu pergunto para você, se Deus te enviar no meio de índios, para levar o evangelho para índios, e você vai ter que andar centenas de quilômetros embarcado, entendeu? Num barco. Lá não tem estrada para você, ônibus para você viajar, ou estrada para você usar uma motocicleta, nem caminho para você ir a pé. Os caminhos que tem para você ir a pé passam nações indígenas, os índios passam também, e se encontrarem com você vão matar você. É perigoso matar você. Você vai viajar por rios, há lugares onde a lâmina d'água é de 10, 15 centímetros, entende? E o barco, você não vai poder navegar embarcado, entende? Porque se você quiser navegar embarcado, são rios largos, entende? Com lâmina d'água assim, de 10, 15 centímetros. O curso do rio faz um zigue-zague, entende? Então, para você andar 100 metros, você vai levar dias. Então, o jeito é você desembarcar e arrastar a canoa pela areia do rio. Quando você encontra uma cachoeira, você precisa descer, pegar suas coisas, dar a volta na cachoeira, levar lá na frente, depois voltar, pegar seu barco, botar nas costas e levar lá na frente, entende? Para você chegar numa aldeia, entende? E a princípio você tem que aprender a língua deles, organizar gramática, dicionário, começar a ensiná-los a ler e escrever na sua língua e traduzindo o Novo Testamento para a língua deles. E vai pregando o Evangelho. Quando você consegue falar do Evangelho, vai pregando o Evangelho. E haverão as primeiras conversões. E você não vai liderar mais essa igreja. Isso é uma igreja indígena. Quem vai liderar são... O Senhor, pelo Espírito Santo, vai apontar aqueles que deverão liderar essa igreja indígena. E vai chegar o dia da ceia do Senhor. Como é que você vai fazer para vinho para 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas? Onde você vai arranjar vinho? Você vai fazer uma viagem de meses aí, correndo o risco de vida, você possivelmente não consiga voltar mais. Os riscos são enormes. Onde é que você vai para conseguir vinho? O jeito é pegar uma frutinha vermelha e tirar o suco dela, porque isso é um símbolo, e usar como se for o vinho. E pão, vocês gostam de... A congregação tem quem faz um pão, filé mignon para a ceia do Senhor, né? Fazem o vinho, fazem o pão. Onde é que você vai arranjar pão para milhares de pessoas? Como fazer isso? Se não tem farinha de trigo por lá, não tem nada disso. O que você vai usar, se tiver mandioca, a massa da mandioca ou de uma outra raiz qualquer, que eles façam alguma coisa parecida com pão. E você vai usar isso como se for o pão e vai fazer a ceia do Senhor. Entende? É porque a sua cabeça é assim, viu, Ricardo Nascimento, ó. Você está que nem aquele burro, né? Com o tapa-olho, né? Os homens manipularam a sua mente. E você hoje está nessa situação. Não recusa tudo aquilo que lhe parece diferente. Sem noção, né? Sem noção do que é o cristianismo. Tá bom, meus queridos, fica com Deus. Eu devo ter deixado muita gente de orelha em pé, né? Mas é a realidade, viu, filho? Examina um pouco esse lado aí, que vocês vão ver, tá? Que eu estou falando a verdade. Então veja, se inscreva no meu canal, tá? Eu não quero seguidores. Não, eu não estou aqui para ter seguidores, tá? Aqui não é a boca do ancião. Eu não preciso de adoradores, né? Eu quero que você se inscreva no meu canal, para que todas as vezes que eu mandar um vídeo, você receba a informação e você divulgue esses vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, para que a nossa querida Irmandade conheça o Evangelho e salve as suas almas. Saiam do engano religioso,
destes homens que apostataram das nossas doutrinas originais. E você que pela primeira vez está vendo o meu vídeo, né, pode se escandalizar, fica sabendo. Eu faço vídeo, escrevo texto na defesa das doutrinas nossas, das nossas doutrinas originais, que são essas que estão aqui, ó, no final do nosso cenário, viu? Tá bom? E mostro a fundamentação que essas doutrinas têm neste livro aqui, tá vendo? As Escrituras Sagradas, tá? Um beijo em vossos corações e fiquem na santa paz gloriosa de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.